Pela Copa do Brasil, o Motoclube recebeu a Ponte Preta no Castelão, lutando para se manter vivo na temporada. O resultado não foi o que a torcida esperava, mas garantiu a partida de volta em Campinas. A torcida motorizada que nos desculpe, mas esta reportagem precisa começar com o lance mais bonito da partida. Wanderson arranca ainda no campo de defesa, se livra de 3 marcadores e bate no canto direito de Ranieri para fazer um golaço. Perdão, rubro-negro, mas esse tem que ter replay. E olha que o prejuízo poderia ter sido ainda maior na primeira etapa. A Ponte Preta criou várias oportunidades de gol, mas não conseguiu ampliar a vantagem no placar. No segundo tempo, o Moto tenta responder, vai em busca do empate e até chega a balançar as redes, mas o assistente marca impedimento. Até que um garoto de 16 anos coloca uma ducha de água fria na reação rubro-negra. Leandrinho bate com categoria e faz 2-0 para a Ponte. A equipe de Campinas volta a desperdiçar boas chances para definir o confronto já na primeira partida. E o futebol resolve dar mais uma prova da velha máxima de que quem não faz, leva. Raylan recebe nas costas da defesa e faz o gol que evita a eliminação em São Luís. Final no Castelão, Motoclube 1, Ponte Preta 2. Nós recebemos o comentarista Rafael Leitão, que vai analisar o confronto. O Moto fez o que era possível fazer, Nicolau? Boa tarde, ou ficou devendo? Boa tarde, Cilan. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Cilan, era possível observar, já pelos comentários, pelas entrevistas prévias ao jogo, que o objetivo do Moto era garantir a segunda partida em Campinas e até para garantir essa renda do jogo, né? Porque se a Ponte Preta houvesse eliminado já de cara, não teria a verba integral não seria destinada ao Motoclube. A torcida esperava mais pelo fato de que a Ponte Preta veio com um time reserva para São Luís, exemplo do que o Palmeiras já tinha feito contra o Sampaio Corrêa. Teve gente até que falou em menosprezo, porque nem o Guto Ferreira veio. Mas, na verdade, isso é muito comum hoje em dia no futebol, em que as equipes disputam um calendário muito cheio, né? Então, a Ponte Preta, o time principal da Ponte Preta, que jogou em Orlando, nos Estados Unidos, contra o time do Kaká, o Orlando City, vinha a São Luís jogar contra o Moto e já no final de semana a Porto Alegre jogar contra o Grêmio. Então, de fato, era um calendário muito difícil para que a Ponte Preta mantivesse o time principal. Agora, mesmo esse time alternativo, como já está falando em função desse calendário no rodízio de jogadores, mesmo esse time alternativo é um time forte. A Ponte Preta voltou à Série A, o garoto Leandrinho, que tem 16 anos, ele já está negociado com a Udinese da Itália. Ele só está esperando completar 18 anos para ir para a Itália. Então, na verdade, era um time forte também. Agora, Nicolau, o Moto tem chance de reverter esse resultado lá em São Paulo? Edmilson, é preciso ser realista, né? As chances do Moto elas são bastante reduzidas. Ainda não se sabe se o Guto Ferreira vai escalar o time principal já nessa partida de volta. A expectativa é de que ele mantenha esse time reserva, inclusive para dar rodagem para esses jogadores. Mas sendo realista, parece que a temporada do Moto, as atividades do Moto, as atividades oficiais, elas estão já em contagem regressiva. Agora, Nicolau, vamos falar do grande rival Motoclube. O Sampaio Corrêa estreia amanhã na Série B contra o Vitória em Salvador. Vamos ver como está a preparação do tricolor para a partida. Afastar o mau tempo que paira sobre o Sampaio. Esta é a missão do interino Arlindo Maracanã. O período à frente do comando técnico da equipe será breve, mas ele já chega propondo mudanças. Começando pela camisa 1. A tirar pelo último treino, Juan assume a titularidade no lugar de Milton Rafael. No meio-campo, Arlindo já adiantou que deve escalar 3 volantes, mas defende que isso não representa um esquema defensivo. O que a torcida espera é que as ideias do novo professor funcionem dentro de campo e que o Sampaio supere a síndrome da dependência de Pimentinha. Agora, Nicolau, o Maracanã pode surpreender nesse jogo contra o Vitória? Edmilson, ele mesmo já disse que espera que essa experiência seja o mais breve possível. A gente já adiantou aqui que as negociações com o Léo Condé elas estão bastante adiantadas. O Léo Condé, que foi vice-campeão mineiro pela Caldense, o Arlindo até brincou que se ele pudesse, ele se escalava para o jogo. Mas falando sobre esse esquema tático que ele promete armar no 4-3-1-2, é um esquema padrão no futebol hoje em dia e que ele defende que não vai ser defensivo.
Eu confesso que eu fico preocupado com esse esquema, porque é óbvio que o simples fato de você escalar 3 volantes não significa necessariamente que o time vai ser defensivo. Mas é preciso que esses volantes eles saibam trabalhar com a bola, eles tenham qualidade no passe, e não é isso que o Moisés, o Jones e o Rogério eles têm mostrado. Já diria o filósofo que não é possível fazer um omelete sem ovos, né? Então, de fato, o Sampaio vive um problema de criatividade no meio-campo. E eu defendo que você tem que escalar não o esquema tático que você gosta de trabalhar, mas aquilo que esteja de acordo com o elenco que você tem nas mãos. Então, hoje em dia, é inegável que os 3 jogadores que mais apresentam dificuldades para o adversário no Sampaio é o trio de ataque com o Edgar, que tem entrado no segundo tempo, o Robert, que é um dos artilheiros da temporada em todo o país, e o Pimentinha. Então, eu acho que poderia experimentar, desde que houvesse, óbvio, muito comprometimento, especialmente do Edgar e do Pimentinha, para que quando o Sampaio não tenha posse de bola, eles consigam ajudar na marcação. E o Vitória da Bahia, Nicolau? Cirlan, são 2 times em busca de recuperação, né? O Sampaio perdeu a final do estadual para o Imperatriz, e o Vitória, que fez uma boa campanha na Copa do Nordeste, foi a melhor campanha da primeira fase, da fase de grupos, e foi eliminado na semifinal para o Ceará, que veio a ser campeão. Mas no estadual foi uma campanha preocupante, foi eliminado nas quartas de final pelo Colo-Colo, e aí foi furacão em Salvador, até o presidente chegou a renunciar. E eles ficaram então numa intertemporada já preparando para a Série B, quase um mês de preparação para a Série B, específica para a Série B. Agora, Nicolau, rodada completa para o final de semana, né? Rodada completa, Edmilson, começa hoje a Série B, com 4 jogos, fazem a rodada de abertura. Nós vamos ver então, a rodada começa hoje, na sexta-feira, com a partida entre o Atlético Goianiense e o Boa Esporte, ainda às 7h30 da noite, ABC de Natal e Oeste de Itápolis, às 9 da noite, Paraná Clube e Ceará, e fechando a rodada hoje, às 9h50, Mojimirim, que é o time do Rivaldo, contra o Criciúma. No sábado, o Náutico recebe o Luverdense, o América Mineiro joga contra o Bahia, essa partida de que nós já comentamos, Vitória e Sampaio Corrêa no Barradão. Mudando a página, ainda no sábado, nós vamos ter Macaé, o Macaé que subiu recentemente sob o comando do Josué Teixeira, que tem passagens pelo futebol maranhense. O Macaé recebe o Santa Cruz, CRB de Alagoas e Bragantino, e uma rodada que cercada de expectativa, porque a estreia do Botafogo na Série B joga contra o Paysandu, um jogo difícil em Belém. Nicolau Leitão, muito obrigada pela sua participação aqui no Repórter Maranhão. Uma boa tarde para você. Obrigado, Cirlan. Obrigado, Edmilson. Até a próxima.